Shalom e bem-vindos à Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Se você é um seguidor de Jesus, tem um grande potencial. Mas esse potencial só se cumprirá quando você se comprometer com o programa de Deus e quando se submeter à sua vontade. Só aí Deus te usará e você fará valer esse grande potencial. A pergunta é: você realmente deseja cumprir a vontade de Deus? Digo com muita frequência que o maior problema dos cristãos hoje em dia é esse, que nos ensinaram e acreditamos em uma mentira. E é que Deus está na minha vida de pé, parado ao meu lado, para me ajudar a cumprir meus sonhos, meu suposto destino, o que eu creio que é o correto. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico, nem fará que cumpra os propósitos de Deus. A escritura que começaremos a estudar hoje é uma passagem dinâmica que contém grandes implicações. Foi assim há 2000 anos e seguirá sendo durante toda a história até o final dessa era e o estabelecimento do reino de Deus. Bem, dito isso, tomem suas Bíblias e vamos comigo ao capítulo 10. Na sua maior parte, o que estudaremos hoje está no capítulo 10. Mas antes de chegar ali, quero que revisemos os últimos 2 versículos do capítulo 9. E por isso é que comecei falando desse grande potencial. No capítulo 9, lemos iniciando o versículo 37. Logo, ele falou aos seus discípulos. Obviamente, Yeshua, Jesus de Nazaré, falou aos discípulos. E notem o que diz: a seara é grande. Existem muitas versões que traduzem essa palavra como abundante. E está bem, mas literalmente é uma palavra para muito ou grande em quantidade. Mas há um problema. Os obreiros são poucos. E eu acredito que ele está falando a você e a mim nessa passagem, também porque insisto que mesmo quando houve um cumprimento histórico disso, tem ramificações que transcendem o tempo. Implicações que vão além do tempo, pois os obreiros são poucos. Portanto, o que é que devemos fazer? Diz aqui: portanto, roguem ao Senhor da seara que coloque obreiros à sua colheita. Notem que não diz que envie, mas que coloque, ponha obreiros. E quero traduzir isso de forma literal, porque colocar obreiros significa que ele é quem empodera. Ele é quem causa e produz. Assim que orem para que ele faça justamente isso. Que você e eu tenhamos também um papel nisso. Agora, passemos ao capítulo 10. No capítulo 10 de Mateus, encontramos essas palavras. E chamando diante dele os seus 12 discípulos. Então, uma vez mais, Yeshua fala, e há uma ênfase não só nos discípulos, mas nos 12 discípulos. Sabemos que o número 12 é muito importante e está relacionado com Israel. Temos que derivar isso do texto de uma maneira preferencial. Os 12 discípulos de Yeshua foram enviados às ovelhas perdidas de Israel. E veremos por que Israel precisa prestar contas, em um sentido espiritual,
para poder cumprir os planos e propósitos de Deus. Não creiam no falso ensino de que Deus já desistiu de Israel, que ele substituiu Israel. Sabem quem conhece muito bem que os planos de Deus para estabelecer seu reino gira em torno de Israel? Satanás. E por isso é que ele é antissemita. Por isso é que com tanta frequência, através da história, destruiu ao povo judeu. Por isso o mundo é contra o estabelecimento da nação de Israel e de que o povo judeu habite em sua própria terra, na Judéia e em Samaria. Eu vivo em Israel, em Ashdod, uma cidade no litoral do Mediterrâneo, uma das 5 cidades que Deus disse que entregaria ao povo judeu e que era dos filisteus. Na minha cidade já não vivem filisteus, mas 250 mil judeus. Isso é o cumprimento de uma profecia. Mas quando falamos sobre o coração da terra de Israel, falamos sobre a Judéia e Samaria. E ali é onde o mundo quer criar um Estado palestino. Isso vai de encontro aos planos, propósitos e verdade profética de Deus. Mas não se enganem. Entendam que esses 12 discípulos estão relacionados, e o veremos de uma maneira muito clara com um povo, a terra de Israel. Assim que, falando com seus 12 discípulos, notem o que acontece. Quando os chamou, ele os deu. Notem a seguinte palavra, autoridade. É a palavra grega exousia. Já o disse anteriormente, e requeremos de 2 palavras no português para extrair seu significado completo. Essas palavras são poder e autoridade. Essa é a implicação. Só quando nos submetemos à sua autoridade que teremos poder para cumprir seus propósitos. A autoridade vem com um propósito. Você se submete ao propósito, então receberá poder para cumprir esse propósito. É o que ele está fazendo aqui. Chamando os 12 diante dele, os deu poder e autoridade. Sobre o quê? Sobre os espíritos imundos. Para quê? Para que os expulsassem. E para o que mais? Para que curassem toda a enfermidade e doença. Essa descrição é muito significativa. Já vimos em algum momento da história na qual não tenha tido a presença de nenhuma atividade demoníaca e nenhuma enfermidade ou doença? Não é assim. Ainda que já fomos chamados a lutar contra isso. Mas esse termo, entendam, é uma descrição do reino. Supõe-se que façamos a obra do reino. E a maneira como está escrito nos dá um adiantamento que no reino de Deus não haverá nenhuma atividade demoníaca. Não haverá enfermidade de nenhuma espécie. E isso é o que se supõe que podemos trazer a esse mundo. Temos um grande potencial, mas a pergunta é, seremos capazes de cumprir esse potencial? E aqui Deus nos dirá como podemos fazer isso. Vamos ler o versículo 2. A ênfase está sobre os 12 discípulos. Os nomes dos 12. E aqui há 12 apóstolos. Há uma mudança. Esses 12 que ele enviou, e enviar é de onde se tira a palavra apóstolo. O primeiro deles se chama Shimon, ou Simão, também chamado Pedro. Então, Simão Pedro e seu irmão André e Tiago de Zebulão, e também João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o arrecadador de impostos, Tiago de Alfeu e Lebeu, a quem também chamavam Tadeu, e Simão e o cananita. E isso provavelmente signifique que Shimon, ou Simão, seja da terra de Canaã, de uma maneira única, não de Jerusalém, especificamente, mas da área onde os cananitas habitavam.
E finalmente vemos a Judas, no hebraico, Iscariote, aquele que o trairia. A esses 12, Yeshua enviou, e não só os enviou, mas vejam a seguinte frase: e lhes deu instruções. Entendamos algo. Quando alguém é enviado, quando uma missão é entregue, um chamado, o primeiro que devemos esperar, e isso é consistente em toda a Escritura, é que haverá mandamentos a obedecer. Não poderá cumprir um chamado, a menos que entenda e obedeça os mandamentos que estão relacionados a esse chamado. E os mandamentos aqui são mais informativos. Vejam agora a segunda Escritura, segunda parte do versículo 5. E Yeshua os instruiu dizendo, pelos caminhos das nações. E essa é uma palavra para estradas. E não viajem pelas estradas das nações. Não as transitem, nem vão por elas. Tampouco entrem na cidade dos samaritanos. Bem, alguns entenderão. Não deixem Israel e não ministrem, nesse tempo, aos samaritanos. Os samaritanos eram pessoas que deram as costas à autoridade da Escritura. Deram as costas ao conselho de Deus. E adotaram uma tradição pagã, mesclando-a com alguns costumes do judaísmo, mas não com todas. Se trata de um povo confuso que rejeitou a autoridade de Jerusalém. Por tal motivo, lemos aqui para que eles não percorram o caminho das nações, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Mas, ao contrário, diz, e a primeira palavra aqui é a palavra dei. Ao contrário disso, ele tem uma ordem distinta. Ao contrário, melhor se dirijam. E aqui está a mensagem: as ovelhas perdidas da casa de Israel. É muito importante que entendamos isso. E como veremos, especialmente na semana que vem e nas seguintes, ao avançar dentro do capítulo 10, veremos chaves, elementos no texto que os teólogos chamam de ajudas hermenêuticas. E essas chaves apontam para os últimos dias, o fim dos tempos. E o que deve o leitor extrair desse texto? Que Deus obrará de forma poderosa em Israel, com o povo judeu, nos últimos dias. E isso é fundamental para que o reino seja estabelecido. Não creiam nas mentiras de muitos, que Deus substituiu a Israel, que ele já não tem nenhuma relevância, nem essa terra, a terra de Israel, nem o povo judeu de maneira especial. Isso é falsa doutrina. Os profetas não estão de acordo com tal teologia. Não. Deus manterá seu pacto. Não é que haja um caminho diferente para que o povo judeu entre no reino, comparado ao gentil. Esse é o Evangelho. O Evangelho é para a humanidade. É somente um. Qualquer outro ensino sobre o reino é um falso evangelho que não constitui uma boa notícia, que é o que a palavra evangelho realmente significa. Mas Israel terá um papel fundamental, e isso veremos à medida que avançamos no capítulo 10. Mas vejamos agora nosso texto. Diz: ao contrário, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E enquanto avançarem, proclamem dizendo que o reino dos céus está próximo. O que isso nos diz? Isso diz ao leitor que há um reino e o que existe no céu, e que esse reino que reside no céu vem à terra. Por isso é que o Messias regressará. E veremos nas seguintes semanas, nesse 10º capítulo, que haverá uma ênfase no regresso do Messias. No que ele fará,
quando regressar pela segunda vez, a fim de estabelecer o reino de Deus. E aprenderemos também outras chaves do texto que nos ajudarão a estar preparados para esses últimos dias. Assim que diz: enquanto avançarem, proclamem dizendo que o reino do céu está próximo. E logo no versículo 8, vemos 4 coisas. Unicamente 4. Por que 4? Ele está falando que essa mensagem irá para as ovelhas perdidas de Israel, mas tem implicações para todo mundo. Entendamos que Israel é um instrumento de Deus criado para um propósito. E esse propósito é abençoar as nações, trazer a verdade de Deus, seu poder, sua autoridade a esse mundo, para que todas, potencialmente, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Agora, serão todas as famílias? Não. Mas Deus já deu a purificação, a redenção para todo o mundo. Mas para ter acesso a ela e recebê-la, temos que atuar com fé. E de qual fé falamos? De receber o Evangelho, reconhecer o nosso pecado e crer no que o Messias fez na cruz, o derramamento do seu sangue que morreu nessa cruz, mas que se levantou dentre os mortos no terceiro dia, demonstrando sua vitória. Essa é a mensagem para a humanidade, judeus e gentis por igual, para a salvação. E se você rejeita isso, verá o resultado no final do nosso estudo. Lemos o versículo 8 e diz 4 coisas que devemos fazer. Aos enfermos, curem. Aos leprosos, limpem. Aos mortos, ressuscitem. E aqueles que se encontrem endemoniados, liberem-nos. 4 coisas. Escutem com atenção novamente. Aos enfermos, curem. Aos leprosos, limpem. Aos mortos, ressuscitem. E aos demônios, os expulsem. Por que 4? Porque 4 é um número global que se refere ao mundo e Deus quer estender essas coisas a todo o mundo. E Israel é a ferramenta para cumprir justamente isso. Agora leiamos o final do versículo 8. De graça receberam. De graça deem. Não se trata do que recebemos. Recebemos a salvação, que é tudo. Recebemos que nossos nomes sejam escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso garante nossa presença eterna no reino de Deus. Assim que, de graça, receberam. Ele pagou o preço. Ele fez possível a ativação em mim de uma realidade eterna. De graça o recebi, e agora devo dar essa mesma mensagem de forma gratuita. Faça a obra do reino gratuitamente. Isso é o que ele instrui aos discípulos. Diz: outro mandamento: não adquiram ouro, nem prata, nem cobre nos seus cinturões. Isso se refere ao lugar onde as pessoas levavam seu dinheiro, uma bolsa para levar o dinheiro. Ele diz: ao servir, não o façam para obter um ganho. Isso não se trata de uma prosperidade terrena. Isso é um falso ensino. Leiam o que diz aqui, fica claro. Isso é um mandamento. Não adquiram nem ouro, nem prata, nem cobre dos seus cinturões, nem um bolso para o seu caminho. Não se levem um bolso cheio de coisas. Não levem isso contigo, porque, seguimos a leitura, nem tragam 2 túnicas, 2 vestidos, nem sandálias, no plural, nem cajados. Por quê? Porque não devemos trazer essas coisas. Recordem que quando Israel estava no deserto, Deus os guiava. E quando Deus guia, o que eles tinham? Diz que só um vestido levamos, mas não se desgastava. Seus sapatos não se desgastavam. Seus pés não inchavam. Tudo era preservado de maneira sobrenatural. Tudo era duradouro. Nada se afetava por uso e desgaste. Por quê? Porque caminhavam debaixo da liderança do Senhor.
Todo o propósito que buscava ao levar Israel ao deserto era lhes ensinar a confiar nele. E isso é o que ele está dizendo agora aos seus discípulos. Querem ter o resultado da minha presença com vocês? Sigam meus mandamentos, confiem em mim. Não se trata de uma prosperidade terrena, mas da segurança do reino. Aqui nessa era. E que coisas estarão na era vindoura. Assim que não levem essas coisas. Por quê? Vejam a segunda metade do versículo 10. Porque digno é o obreiro do seu trofes. Trofes significa uma ração diária. É comida. Alguns dirão carne. Está bem, mas não é uma comida gourmet. Não se trata de uma comida em abundância. Significa comida necessária para sustentar uma pessoa por um dia. Deus é fiel para prover isso. Diz, porque digno é o obreiro da sua porção. Versículo 11. Em qualquer cidade ou vila na qual entrarem, busquem, averiguem quem nela é digno, e então permaneçam ali até que saiam. Essa ordem é simples e prática. Qual é o seu fim? Fiquem nessa mesma casa, até que se vão. Se é digna, se deixarão ensinar. Vocês exercerão uma influência com seu testemunho, com sua maneira de atuar, para que ao seguir adiante, essa casa, sua liderança, o pai seja capaz de continuar com esse trabalho e ser uma influência do reino de Deus ali, depois que eles vão rumo a outra cidade. Lhes deu outra instrução. Fiquem nessa casa. E algo mais diz com respeito a esse ponto. Lemos no versículo 12. E ao entrar na casa, saúdem. Ou seja, indaguem, digam shalom. Isso tem. A palavra aqui, para cumprimentar, tem a ver não só com uma saudação, mas no hebraico dizemos trishat shalom. Ou seja, busquem a vontade de Deus. Isso é o que significa cumprimentar no sentido bíblico. Você está interessado na vontade de Deus? E se os recebem, notem o que diz. Que sua saudação seja sobre ela. E se a casa é digna, que sua paz esteja sobre ela. Mas se não é digna, que sua paz regresse a vocês. Essa paz é uma bênção. Assim que abençoem a essa casa. Mas se essa casa não é digna, ou seja, se não está interessada nas coisas de Deus, então o que devem fazer? Notem o que a Escritura diz, ao continuar aqui no versículo 14. E se não recebem a vocês, nem as suas palavras. Do que ele fala? Receber a nós significa que tem que receber nossas palavras. Não podemos receber uma pessoa sem receber a sua proclamação. A esses discípulos enviados pelo Messias, eles tinham que crer nessas palavras. Do contrário, o que nos diz? Seguimos lendo. Ao passar dessa casa e dessa cidade, sacuda o pó dos teus pés. É um testemunho. Se eles não recebem essas palavras, se eles não estão interessados na verdade de Deus, o que somos chamados a fazer? Diz, saiam dessa casa. Saiam dessa casa e sacudam o pó dos seus pés. É um testemunho. É um testemunho de que seu destino ficou sobre seus próprios ombros, porque rejeitaram a fidelidade de Deus. Quem enviou a eles obreiros com a verdade e com uma oferta de reino? Recordem, curem aos enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos e também expulsem aos demônios. Mas assim é como iremos finalizar por hoje. Notem a conclusão dessa passagem. Agora vamos ao versículo 15. Lemos, em verdade vos digo que será mais tolerável. A palavra aqui tem a ver com facilidade. Será mais ligeiro, ou seja, o castigo ou a carga, e será mais tolerável para a terra de Sodom e Amorra, ou seja, Sodoma e Gomorra.
ou seja, mais tolerável para esses lugares perversos, para essa cidade. Quando? No dia do juízo. Eu circularia isso. Vejamos, há um problema hoje em dia, e é que muitos mestres da Bíblia estão deixando de lado a realidade, o fato de que se aproxima um dia de juízo. E esse dia de juízo ocorrerá antes do estabelecimento do reino. Devemos entender que nossa responsabilidade é preparar as pessoas para esse evento. Por isso é tão importante que os ensinemos que isso é uma realidade. O juízo vem. Alguns mestres muito populares da Bíblia te dirão coisas como: bem, eu sinto que essa mensagem de juízo não é o que eu devo compartilhar. Deus compartilhou sua mensagem com todo aquele que compartilha a mensagem de Deus. Não podemos dizer simplesmente que há coisas que eu quero compartilhar e outras que não compartilharei. Não. Necessitamos compartilhar com as pessoas toda a verdade. E compartilhar só uma porção da verdade distorce toda a verdade. Devemos falar de toda a palavra de Deus. O Messias disse será mais tolerável para essas pessoas que viviam em Sodoma e Gomorra. Eles que cometiam abominações, eles que eram violentos, egoístas, que só faziam o que era justo diante dos seus olhos. Ele diz que será mais tolerável para eles. Por quê? Porque essas pessoas agora tinham a oportunidade de ouvir o Evangelho, de receber o perdão dos seus pecados. E devido a que o povo de Sodoma e Gomorra não teve essa oportunidade, portanto, o que acontecerá? Seu juízo eterno será menor. Ainda será uma condenação eterna, mas será menor que para as pessoas desses lugares da Judéia e em Samaria, na terra. Essas ovelhas perdidas de Israel, a quem se compartilhou o Evangelho e que as rejeitaram. Palavras muito sérias. Devemos saber que a mensagem desse livro é séria e aqueles que o rejeitam sentirão remorso por toda a eternidade. É o pior erro. Devemos saber que a mensagem desse livro é séria e aqueles que o rejeitam sentirão remorso por toda a eternidade. É o pior erro que poderiam cometer. Nós dizemos a verdade. Há um reino, mas também há um juízo. E é só pela graça de Deus que se pode evitar esse dia de juízo e conseguir ser removido dali e ser levado ao reino de Deus. Essas são as boas notícias. Encerro com isso. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe ricamente. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.